aos internautas do Globoesporte.com. É um desafio duplo, né, Ingo? É um desafio para o Remo, que volta a disputar a Série C depois de vários anos disputando a Série D do Campeonato Brasileiro, né? A equipe veio de situações adversas no primeiro semestre, foi eliminado da Copa Verde, o Campeonato Paraense e também da Copa do Brasil. Então tem essa reformulação e é um desafio também para o técnico Marcelo Veiga, né, que está na sua segunda passagem do Remo, ainda não conseguiu bons resultados. Na primeira, na Série D, não conseguiu acesso, foi apenas 2 jogos e ele acabou tendo um desempenho ruim, né, já que não conseguiu acesso. Agora retorna nas competições em que ele chegou no primeiro semestre, agora no início da temporada também teve dificuldade. Mas a favor dele tem também o fato de que ele está começando um trabalho propriamente dito dele, né? Ele pegou o time que foi formado pelo técnico Leston Júnior e agora tem a oportunidade de, com seus jogadores, os jogadores que ele mesmo indicou, fazer um trabalho aí para começar bem a Série C já no próximo dia 21 contra o Cuiabá. Nós temos imagens aí desses reforços do Remo, você pode ver aqui no telão. O Remo, ele contratou o zagueiro Briner, o volante Michel Schmoller, um trio de atacantes, o Magno, o Fernandinho e o Patrick. Ainda tem o Fabiano e o Lucas, que chegaram um pouquinho antes aí e também podem compor o elenco do time na Série C. Hoje teve a confirmação da contratação do Hércules, né, do Gama, que se destacou na partida enfrentando o Paysandu na final da Copa Verde. E aí, Jorge Salma, eu queria saber de ti se esses atletas aí, que foram alguns aí, inclusive a pedido do técnico Marcelo Veiga, se eles vieram para compor o elenco, promover um rodízio, ou se eles têm condições de titularidade. Ingo, boa tarde. Gustavo, Ingo. O Marcelo, desses 5 reforços que o Remo trouxe, 3 a gente sabe que foi indicação dele, né? O Fernandinho jogou com o Marcelo, o Briner jogou com o Marcelo também, Alan Dias. o Alan Dias também jogou com o Marcelo. O Michel e o Magno são opções da diretoria do Remo, que o Magno se destacou no Campeonato Estadual. É um jogador que tem as características que o Marcelo tinha pedido, e é uma opção mais barata também para o Marcelo, para o clube do Remo. E o Smoller jogou aqui há 2 anos atrás, teve uma passagem boa, né, e por isso está voltando. Então, desse quinteto aí, eu acredito que tem 3 jogadores que chegam em condições de atuar, de ser titular, né, mas a gente não sabe, eu particularmente não tenho uma opinião formada do futebol do Fernandinho, que é um jogador muito jovem, estava no interior de São Paulo, mas tem uma base boa, que é do Palmeiras, né, jogou no Guarani no passado com o Marcelo, se eu não me engano. Enfim, são jogadores, é uma promessa, é uma aposta que o Remo está fazendo e que tem que aguardar, Ingo. O Remo vai ter muito trabalho pela frente nessa Série C e amanhã a gente tem um domingo, né? Domingo. Domingo a gente tem o primeiro teste para acompanhar já. Falando em trabalho, Jorge, parece que o Remo tem uma dor de cabeça extracampos. Você sabe melhor essa informação para contar para a gente? Hoje, no começo da tarde, o doutor Felipe Sino, do Sindicato dos Atletas lá de São Paulo, me ligou. Ele está atuando no caso específico do Leandrão e o Remo foi condenado agora, eu acho que foi ontem ou na quarta-feira, a pagar R$577 mil ao jogador. O Remo tem mais 8 dias para recorrer, salvo engano, esse prazo encerra na próxima semana, mas a priori a dor de cabeça é bem grande. Parece que em fevereiro o advogado me informou que fez uma proposta para que o Remo pagasse 150 mil parcelado, o clube acabou não entrando em acordo com o departamento jurídico do clube, e aí agora saiu essa nova decisão, R$570 mil, e o Remo vai ter esse período aí para recorrer, vamos ver no que vai dar. A gente espera que essa dor de cabeça não afete o ânimo dos jogadores, porque afinal de contas, um amistoso, na verdade quase um jogo-treino que o Remo está fazendo com uma equipe que é uma equipe amadora, com todo respeito à seleção de Bragança, mas a gente sabe que não é uma equipe que tem um calendário regular, né, como o Remo está tendo esse ano. Esse tipo de jogo é justamente para não só formar o time, mas para levantar a moral do elenco para uma competição nacional, né? E falando especificamente do time, o Remo treinou ontem e hoje, visando esse amistoso, que vai ser a primeira oportunidade do torcedor ver, de repente, aquela equipe que vai iniciar a Série C, a equipe titular do Remo. Só em termos de informação, a equipe que treinou é Fernando Henrique, Levi, só que o Levi sofreu uma lesão hoje, no treinamento de hoje, então quem entrou no lugar dele foi o Yuri, fazendo ali aquela função de lateral direito. Maxi Briner, aí um jogador que foi indicado
né, aí dessa chegada do Marcelo Já Veiga. chegou com a vaga, né? Já chegou com a vaga. Fabiano, Lucas Garcia, Michel Smoller e Alan Dias. Só que o Eduardo Ramos treinou ontem como titular, sentiu uma lesão. O Alan Dias ganhou a posição hoje. Então, de repente, pode ser esse meia que o Remo vai jogar, de repente, no amistoso já do próximo domingo contra a seleção de Bragança. No ataque, uma trinca de atacantes. O Fernandinho de um lado, o Silvio do outro e o Ciro, que iniciou muito bem o Campeonato Paraense, mas no final acabou caindo de produção. É aquele jogador de meio. A gente nota que é uma diferença, principalmente para o Ciro, que agora ele joga na posição onde ele começou bem, que é aquele jogador mais enfiado ali no meio dos zagueiros. Depois de algum tempo, o próprio Leston Júnior e também o Marcelo Veiga colocaram ele para o lado do campo. Imagens do treino aí para a gente ver. Colocaram ele do lado do campo, foi justamente o período em que ele caiu de produção. Então ali no meio pode ser uma nova forma do Ciro voltar a jogar e de repente render bem mais no Remo. Eu acho, Gustavo, inclusive, que essa queda de rendimento do Ciro está diretamente ligada à chegada do Luiz Carlos. Né? E como o Luiz Carlos está num processo de recuperação de uma lesão, com essa ausência dele, o Ciro talvez tenha a grande oportunidade de voltar a atuar e, quem sabe, deixar o Marcelo Veiga com uma dor de cabeça boa e jogando na posição que ele mesmo já disse que ele prefere jogar, que é mais caindo pelos lados também. Maravilha. Vamos agora.